Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais uma videoaula de uma série onde a gente está estudando um pouco mais sobre o framework Apache Cordova, que é um framework aí que possibilita a gente desenvolver projetos mobile de forma híbrida, utilizando linguagens front-end como HTML, CSS e JavaScript. Na última aula, eu mostrei para vocês aqui como fixar essa navbar do nosso projeto aqui na parte inferior e como fazer a navegação entre uma página, né, que a gente considerou como a página inicial, a página home, e uma página secundária, né, uma página interna aqui do nosso projeto. Então, quando a gente clica aqui em meus dados, a gente cai nessa página, a gente vem com esses dados estáticos aqui, tá? A gente tem aqui a opção de ativar notificações, né, que seria um componente aí oferecido pelo jQuery, colocamos um botão, mas obviamente a gente está trabalhando aqui só com a parte da interface, né, então claro que nada disso aqui está funcionando por enquanto, né? E da mesma forma que a gente consegue voltar para a página inicial, certo? E lembrando que também na página inicial a gente tem esse pequeno menu slide, esse menu toggle, né? Ele desliza aqui para o meio da tela e a gente consegue inserir itens de menu aqui dentro também. A gente viu isso numa aula anterior, certo? Na aula de hoje eu vou mostrar para vocês um recurso bem básico, tá? Mas que nessa fase introdutória ainda que a gente está aprendendo sobre Cordova e o jQuery Mobile, pode ser muito interessante, que é a utilização de local storage para que a gente consiga salvar dados do nosso aplicativo, né? Esse local storage é um recurso do JavaScript nativo, tá? Do JavaScript puro, que a gente consegue salvar dados e eles vão ficar salvos dentro do device que a gente está utilizando. Então, por exemplo, se eu crio um local storage aqui dentro do navegador, o próprio navegador vai gerenciar o armazenamento dessa informação, tá? E aí eu posso fechar o navegador, posso desligar o computador, quando eu ligar de novo, esses dados ainda estarão lá, tá? E quando a gente faz o deploy do nosso projeto aqui para o Android, né, tanto para o emulador como para o device físico, o aplicativo também ele vai conseguir gerenciar esses dados em local storage de forma persistente, tá? Então ele vai persistir esses dados e inclusive a gente pode fechar o aplicativo, desligar e ligar o celular e essas informações ainda vão estar lá, tá? Mais para frente a gente pode até ver outras questões, né, de armazenar dados remotamente na nuvem, né, através da criação e consumo de APIs, ou a gente pode utilizar também um plugin do próprio SQLite que existe para o Cordova, tá? Então, obviamente a gente vai aprender aqui um pouco sobre o local storage, mas já saibam de antemão que existem outras formas bem mais recomendadas de se trabalhar com dados dentro de um aplicativo aqui desenvolvido com o Cordova, tá? Mas o local storage, por enquanto, né, nessa fase que a gente está bem no início, ela vai ajudar bastante e eu vou mostrar para vocês aqui na aula de hoje como que ela vai ajudar, tá? Então a gente vai fazer o seguinte, tá? A gente vai transformar essa página inicial aqui, ó, que já tem aqui algumas coisas, né, inclusive um campo de texto. A gente vai supor que esse nosso aplicativo vai ser um aplicativo para a gente cadastrar notas, tá? Notas que eu falo assim, rascunhos, né? Anotações, como se fosse para criar anotações, tipo um Evernote, um OneNote, tá? Então a gente vai criar aqui, nessa parte superior, a gente vai ter aqui o título e o conteúdo da nota, tá? A gente não vai fazer nada muito aprofundado. E na parte de baixo aqui a gente pode listar as notas que já estão cadastradas, né, dentro do próprio local storage, tá? Então, beleza. Antes de começar com o JavaScript propriamente dito, a gente vai fazer uma pequena adaptação aqui nesse layout, então, certo? Então, eu vou voltar aqui no meu Sublime, tá? E vou vir aqui na parte onde está o conteúdo principal, tá? Então, aqui ó, o H2, conteúdo principal, aqui o conteúdo informativo, parará. E temos aqui um txt nome que a gente vai alterar, tá? Então, a primeira coisa aqui, eu vou alterar o H2. Vou tirar esse conteúdo principal e vou colocar aqui gerenciar notas. E daqui no P, colocar assim,
criar uma nova nota. E aí aqui, eu vou ter esse campo aqui que vai ser vou colocar txt título, que vai ser o título da nota, né? Vou colocar aqui título. Aqui então vai ser o txt título, e eu vou colocar como value, aliás, como value não, como ID desse campo. A gente vai precisar do ID, por quê? Porque depois, quando a gente for recuperar a informação que está aqui via JavaScript, a gente vai pegar pelo ID do elemento, tá? Vou chamar ele de título mesmo. Beleza? Eu vou copiar isso aqui agora, ó, desde o div class uiField contain, copiar e vou colar embaixo. E vou colar aqui embaixo. E esse segundo campo vai ser o txt conteúdo, que é o conteúdo dessa nota. Então tem o título, aqui eu vou ter o conteúdo, tá? E aí o conteúdo a gente pode até, ao invés de colocar um input type text, a gente pode colocar um text area. Então vou colocar aqui, ó, text area. Esse text area vai ter um name txt conteúdo. E ele vai ter o ID conteúdo, tá? O text area é aquele campinho de texto multilinhas, né? Você consegue escrever em várias linhas, e o input type text é o que tem uma linha só, tá? E além desses dois aqui, eu vou colocar também um botão para poder salvar a nota. Então vou colocar aqui button, o ID dele vai ser btn salvar. Só conferir se eu não coloquei esse mesmo ID para aquele outro salvar que tem do outro lado. Não coloquei. Então ele vai ter aqui, ó, o btn salvar, e o class dele vai ser o ibtn, active, e para ele ficar arredondado, né, igual a gente fez no outro lá, vou colocar aqui que ele então vai ser um UI corner all. Tá, ele vai ficar, então ele tem três classes, tá? O ibtn, o iCornerAll para ele ficar com as bordas arredondadas, e o ibtn active para ele ficar azul. Aqui eu coloco salvar nota. Salvar nota, e fecho aqui a minha tag button. Beleza, salvei. Vou voltar aqui e dar uma atualizada para ver como que tá ficando. Então, até agora temos isso aqui, tá? Eu vou colocar aqui o título da nota, o conteúdo, cliquei no salvar. Ele tem que salvar isso aí em local storage. Tranquilo? Então vamos voltar aqui no nosso Sublime. Uma outra coisa que eu tenho que fazer aqui também, ó, eu vou criar uma div aqui abaixo. Uma div class da mesma forma que eu criei de cima, tá? uiBody, uiBody A, uiCornerAll. Beleza, e vou fechar aqui com /div. Vou até colocar um comentário, ó. Aqui vão as notas cadastradas. Beleza? Então dentro dessa div aqui, depois via JavaScript, a gente vai inserir as notas que foram cadastradas pelo formulário que está logo acima, tá? Então voltando aqui, atualizando, por enquanto ele está assim. A gente pode dar até uma divisão maior aqui entre um body e outro, né? Vou colocar aqui, ó, style, para eu colocar um JavaScript. Eu vou colocar um margin top de 1 em. Salvei. Ó, agora sim tem um espaço aqui, né? Não vai ficar tão grudado uma div na outra. Beleza. O que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui, ó, dentro do meu assets, tá? Aqui do lado, ó, tem a pastinha assets, onde eu tenho aqui os arquivos do jQuery Mobile, tá? Eu vou criar um novo arquivo aqui dentro desse assets, tá? Então, botão direito, new file. Aqui eu vou salvar ele como scripts.javascript.js, tá? Então esse aqui vai ser o nome do meu arquivo. Aqui dentro eu vou colocar os códigos, então, para eu poder, os códigos JavaScript, para eu poder salvar em local storage, tá? Uma nova nota, certo? Então eu vou criar aqui uma função que eu vou chamar de salvar,
E o que essa função vai fazer? Ela vai pegar o que está no título, pegar o que está no conteúdo e salvar dentro do local storage, tá? Então, beleza. Ó, então, para ficar mais fácil, eu vou fazer assim, ó, vou criar aqui uma variável storage que vai ser igual ao window.local storage. Esse window.local storage aqui, que é o componente, né, que a gente vai utilizar para poder salvar, buscar, excluir dados dentro do local storage, tá? Então, como eu vou ter que chamar ele aqui aqui dentro, né, para poder salvar, eu jogo ele dentro dessa variável porque é mais fácil, por questão de praticidade mesmo, tá? É mais fácil eu chamar as funções a partir do storage do que window.local storage, né? Menos coisa para escrever. Okay? Então eu só estou atribuindo isso aqui a essa variável. Bom, o que eu tenho que fazer? Ó? Pegar o título e o conteúdo preenchidos. Então eu vou fazer isso, eu vou criar aqui, ó, var título vai ser igual a document get element by id, e aí eu pego pelo id. Qual que é o id? Título. Beleza? Para o conteúdo a mesma coisa. Então eu coloco aqui, ó, var conteúdo document get element by id conteúdo, tá? Muito bem. Quando eu quero salvar um dado dentro do storage, tá? Ó, storage.set item é esse método aqui que eu vou utilizar, tá? Para gravar um novo item dentro do local storage. E eu tenho que passar aqui, ó, um key e um value. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que passar uma chave e o valor que eu quero salvar dentro daquela chave, como se fosse um índice. Por que eu tenho que saber esse índice? Porque depois eu vou recuperar essa informação justamente pelo índice, tá? Então eu tenho que saber qual que é esse índice. No caso aqui, a gente está trabalhando com gerenciamento de notas, tá? Então eu vou criar aqui abaixo uma função que vai gerar o índice, tá? Então create key, ele vai me gerar o índice com base na data, hora, ano, mês, dia, hora, minuto, segundo atual, tá? Justamente para que a gente não tenha chaves repetidas, ok? Então eu vou criar aqui, eu vou pegar a data atual, então aqui ó, var date é igual a new date, tá? Então esse aqui ele retorna a variável do tipo date, a data atual. E a partir dessa variável date aqui agora, eu consigo pegar ano, mês, dia, hora, minuto, segundo e gerar uma key, tá? Então eu vou fazer assim, ó, return date ponto para pegar o ano, get full year. Aí eu coloco aqui, ó, ponto to string, porque ele retorna isso em número, né? Concateno isso aqui com date ponto get month, que é o mês, ponto to string também. Concateno isso com date ponto o dia, né? Então get date, ele vai me retornar o dia do mês. Então get date to string. Concateno com a hora, date ponto get hours. Opa, to string. Concateno com os minutos, né? Date get minutes ponto to string. Tô esquecendo de colocar o parênteses aqui para o to string, ó. Então todos tem que ter, tá? Get minutes ponto to string e os segundos, que é o date ponto get seconds ponto to string. Abre e fecha parênteses. Então vamos supor, ó, um exemplo de retorno que ele vai dar, tá? Então, por exemplo, ó, 2021, que é o ano, o mês ele começa a partir do 0, tá? Então janeiro é 0, fevereiro é 1, março é 2, abril é 3. Então abril 3. Depois ele vai pegar o dia do mês, que é hoje 26.
E aí ele vai pegar a hora, tá? A hora agora é 15 os minutos, 14 os segundos, 32 e fechou, né? Então ele vai gerar essa chave aqui para eu poder salvar lá a minha nota, tá? Ah, e se eu criar uma nota daqui 5 minutos, aí esse número aqui vai estar totalmente diferente. Ele vai estar 2021, 3, 26, aí ele vai estar 15 e 19 e alguns segundos, tá? Então ele sempre vai, não sempre, mas assim, se você estiver... a não ser que você crie uma nota muito rápido, ele sempre vai criar duas notas muito rápido no mesmo segundo, né? Exceto que você faça isso, ele sempre vai retornar um número aqui que é único, tá? E aí fica fácil da gente poder salvar as nossas notas, beleza? Vou colocar isso aqui como exemplo. Então ele vai criar o date e vai me retornar isso aqui, beleza? Então o que que eu faço aqui? Ó, eu vou criar isso aqui. Então var key vai ser igual a create key. Então ele chama a função e salva dentro dessa variável key justamente essa string aqui que foi criada, tá? Beleza. Bom, o que que eu vou fazer agora, ó? Eu vou criar aqui uma variável nota e essa variável nota, ela vai ser assim, ó. Ela vai ter o título na primeira posição, vai ser um array onde eu salvo na primeira posição, que é a posição 0, o título, e na segunda posição eu salvo o conteúdo, tá? Então, vou colocar até um comentário aqui, ó. Criar um array para salvar título e conteúdo da nota. Beleza. O que eu posso fazer agora? Eu posso salvar. Então ele vai salvar aqui, ó, o key, que é esse camarada aqui, que foi criado a partir dessa função. E aqui no segundo parâmetro eu coloco nota, tá? Só que o local storage, tá? Ele é um recurso bem básico para poder salvar as informações no device que está consumindo a aplicação, tá? Seja no browser, seja no emulador, seja no device físico, tá? Então ele não tem recursos, tá? Ele não tem suporte à utilização de arrays. Então o que que eu vou ter que colocar, o que que eu vou ter que fazer aqui, tá? Ele tem recurso apenas a strings. Então o que que eu vou fazer? Eu vou colocar assim, ó, JSON.stringify, tá? Que é pegar esse array e transformar ele numa string, tá? Então é como se ele fizesse assim, ele salvasse dessa forma aqui, ó. É como se ele salvasse dessa forma, ele transforma isso aqui num string, num string, tá? E aí, obviamente, o que a gente tem que fazer? A gente transforma em string, salva, e depois, quando a gente for recuperar, a gente retransforma ele em um array. E aí a gente consegue acessar via posição, tá? Posso colocar um comentário aqui para auxiliar também. Local storage não suporta salvar arrays. Então é necessário transformar o array nota em string. E aí a função que faz isso é esse aqui, ó, JSON.stringify, tá? Beleza. Então ele vai salvar aqui, ó, no storage, que é o local storage. Então ele salvou a informação que a gente queria, tá? Beleza. Eu vou colocar aqui uma informação no console só para a gente depois ver que realmente está salvando, tá? Então vou colocar aqui, ó, registro, aliás, nota, né? Nota. E aí eu coloco aqui, ó, mais key. Concateno isso aqui com a informação que foi salva, que é colocar só o título, tá? Título.value mais, fecho aqui, salvo. Ah, um detalhe importante também, aqui eu peguei o elemento, tá? E não o valor dele, então tem que colocar aqui, ó, título.value
e conteúdo.value. Tá? Passou despercebido aqui, mas tem que colocar esse ponto value, né? Que é justamente o valor que está inserido dentro do campo. Tá? Dentro do TXT, né? Dentro do input text, dentro do text area. Então não se esqueçam de colocar essa propriedade value aqui para pegar o valor. Senão ele vai tentar salvar dentro do local storage o componente e não o valor que está inserido nele. Então ele dá essa mensagenzinha aqui no console, tá? Depois a gente pode até tirar, é só para questões de teste mesmo. E depois a gente pode fazer o que? A gente pode limpar os campos, tá? Então, ó, limpar os campos. Então eu coloco aqui, ó, título.value vai ser igual a nada e o conteúdo.value vai ser igual a nada também. Então fechou. Criei aqui, ó, peguei título, peguei o conteúdo, criei a chave, criei aqui o array com o título e o conteúdo, salvo dentro do storage, uma mensagem só para a gente confirmar que foi salvo e limpo os campos. Tá? Muito bem, então essa função aqui vai salvar uma nota nova, né, dentro do nosso aplicativo, usando como recurso de armazenamento o local storage. Tá? Antes de testar o salvar, a gente vai ter que criar aqui o listar, né, para a gente efetivamente ver se ele tá salvando. Tá? Então eu vou criar aqui, ó, um function listar que vai ser recuperar, né, as notas que estão cadastradas e exibir lá na tela do aplicativo, beleza? Bom, então a primeira coisa, pegar todas as notas, tá? Como que eu vou fazer isso? Eu vou pegar todas as notas pelo índice, vou colocar assim, ó, para ficar melhor de entender, ó, pelas chaves do array local storage. Tá? Então, da mesma forma que eu havia feito em cima, eu vou criar aqui, ó, storage igual a window.local storage. Tá? Como que eu vou pegar? Vou sair isso aqui para baixo, ficar melhor organizado. Como que eu faço para pegar isso, tá? Vou criar aqui, ó, var keys, né, que são as chaves, vai ser igual a object.keys, tá? Isso aqui é uma função do JavaScript nativo, tá? E aí eu coloco aqui storage. Então eu estou passando o storage, o que ele vai fazer? Ele vai pegar todas as posições que tem dentro dessa variável, que são as notas que a gente salvou, e vai pegar as chaves de cada uma delas. Tá? Então se eu tenho 3 notas, ele pega 3 valores, uma chave de cada nota. Muito bem. Como que eu faço agora? Ó, percorro as chaves do storage e pego as notas salvas. Então eu vou fazer um laço de repetição onde o var key of keys. Então para cada chave que ele encontrar aqui dentro desse array, que é esse array aqui, ele cai aqui dentro e aí através dessa variável var key a gente consegue recuperar a informação que está naquela posição, tá? Então, como que eu faço para pegar aqui a nota, tá? Então eu vou criar aqui, ó, var nota vai ser igual a, lembra que eu falei para vocês, ó, a gente tem que transformar em string para salvar e depois para recuperar a gente retransforma ele para array. Tá? Então, para eu retransformar ele, json.parse, e aí eu coloco, ó, storage.getItem e passo a chave daquela posição. Essa variável aqui. Então, pelo índice, ele recupera o valor daquela nota. Joga aqui dentro. Então, esse var nota aqui, ó, comentário, ó, o var nota na posição 0 vai ser o título
E o nota na posição 1 vai ser o conteúdo. Tá? Então, primeira posição título, segunda posição conteúdo. Então, isso aqui é um array onde eu tenho acesso às informações daquela nota. Depois que eu peguei essa nota, o que eu vou querer fazer? Eu vou querer jogar ela dentro daquela div nova que a gente criou abaixo do formulário. Eu vou querer listar as minhas notas lá dentro, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou voltar aqui no meu index.html e vou criar uma lista aqui, ó. Eu vou jogar essas notas dentro de uma lista. Então, eu vou colocar aqui, ó, o L. Aí eu vou dar um ID para eu poder acessar ela lá via JavaScript. Eu vou colocar ela um ID lista notas, tá? E vou colocar aqui o data role igual a list view para ela ficar estilizada lá utilizando os recursos do jQuery Mobile, tá? Então eu joguei aqui dentro. Até voltar aqui, jQuery Mobile, aqui do lado vocês têm a opção de list view widget. Clicou aqui na primeira opção, ó, então você tem aqui, ó, read on, não ordenada, somente leitura de listas, tem ordenada, tem aqui, ó, linkada, tá vendo? Tem aqui, ó, inset, que é quando tem não é para o ícone, eu não sei exatamente para que é o inset, depois a gente dá uma olhada, a questão de filtrar, né, caso queira aplicar filtros aqui. Tá? Mas temos aqui a opção de colocar esse list view para ficar bem mais interessante a interface da nossa aplicação, tá? Então, beleza, voltamos aqui, criei a lista, eu vou jogar aqui dentro então cada uma das notas, só que eu vou jogar de forma dinâmica porque o meu local storage sempre vai estar aumentando ou diminuindo de tamanho, tá? Então eu não posso jogar de forma estática aqui, eu vou ter que sempre estar jogando os LIs aqui de forma dinâmica. Então, eu sei que eu tenho que jogar isso dentro do ID, dentro do L, né, dentro do elemento cujo ID é lista notas. Então, aqui nos scripts, no script JS, né, dentro da minha função listar, dentro do laço for, o que eu vou fazer? Crio um elemento LI para inserir na lista. Vou colocar direto aqui, ó, no lista notas, tá? Como que eu faço para criar um elemento HTML dentro do JavaScript, tá? Eu crio aqui uma variável normal, vou chamar de LI, e aí eu coloco assim, ó, document create element, e aí eu coloco aqui que tipo de elemento, qual é a tag desse elemento que eu quero criar. Então eu quero criar o quê? Um elemento do tipo LI, que é um item de lista, tá? Beleza. Ó, voltando aqui no jQuery Mobile, eu vou querer criar um dessa lista linkada aqui, tá vendo? Então se a gente for aqui no View Source, vocês vão ver que tem a lista, o L, tem o LI e dentro do LI tem um ahref alguma coisa, tá? Beleza, então, eu vou querer criar uma lista linkada. Como que eu vou fazer isso? Então eu tenho que criar, além do LI, eu tenho que criar uma variável A também, né? Um elemento do tipo link, que é do tipo A. Então var A vai ser igual a document create element, e aqui eu vou querer também um elemento com tag A, certo? Depois que eu fiz isso, o que eu tenho que fazer? Ó? Insiro o elemento A dentro do elemento LI. Tá? Vejam aqui, ó, tá vendo que dentro do código aqui, ó, o A ele está dentro do LI, ou seja, o LI está circundando ele. Então é isso que eu estou fazendo quando eu uso aqui o método que eu vou fazer agora, né? Na verdade, insiro o elemento A dentro do elemento LI. Como que eu faço? li.append tilde A. Isso aqui é tudo no JavaScript padrão, tá? Então quem tem conhecimento em JavaScript aí deve estar entendendo tudo que eu estou falando. Eu estou tentando explicar também da forma mais detalhada possível. Então é como se eu estivesse jogando esse elemento aqui dentro desse aqui,
tá? Então eu estou jogando esse camarada dentro desse. Beleza. O que eu vou ter dentro do... Qual que vai ser o conteúdo, né? O texto do meu link, tá? Eu vou colocar o título da nota. Então eu coloco assim, ó, a.innerText. Eu coloco então o meu variável nota na posição 0, que é a posição título. Beleza? Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que jogar esse LI dentro do meu lista notas, tá? Só que vejam que eu ainda não peguei o meu lista notas. Eu vou pegar ele aqui antes do for. E aí eu já vou dizer para vocês por quê. Pego o elemento lista notas. Então eu vou pegar aqui, ó, var lista notas vai ser igual a document get element by id. O elemento que eu quero pegar é justamente o lista notas. Tá? Porque o que eu tenho que fazer? Eu tenho que, antes de listar as notas, é preciso limpar o L para evitar valores duplicados. Tá? Por quê? Porque a gente vai chamar esse listar sempre que uma nova nota for criada. E aí, para ele não repetir essa nova nota com as notas que já existiam antes, ele sempre limpa e busca tudo de novo. Tá? Então eu vou limpar aqui o meu lista notas. Então eu coloco assim, ó. Lista notas ponto inner HTML vai ser igual a vazio. Tá? É como se eu limpasse a div para eu inserir tudo de novo mais uma vez. Tá? Feito isso, eu venho aqui embaixo e insiro o elemento li dentro do elemento lista notas. Mesma forma que eu fiz aqui em cima, ó. Então eu coloco aqui lista notas append tilde li. Tá? Muito bem. Especificamente aqui nesse caso, tá? Temos que chamar a função jQuery listview para dar um refresh na div, tá? Porque senão ele, como o jQuery Mobile, ele define o estilo, né, o layout de cada elemento de forma dinâmica, né, via biblioteca jQuery. Como a gente está criando ela aqui a partir do jQuery, a partir do JavaScript nativo, depois que todos os elementos já foram carregados na página, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que chamar a função que vai aplicar o list view nessa div que a gente criou, tá? Porque senão o que vai acontecer? Toda vez que eu carregar, ele perde a formatação. Aí vai ficar uma lista meio zoada lá no nosso aplicativo, tá? E aí eu estou tentando fazer tudo em JavaScript puro. Só nessa linha aqui, na linha 48, é que vai ter um código jQuery, tá? Então, no caso aqui, o que eu tenho que fazer? Para eu selecionar um elemento via jQuery, eu coloco aqui, ó, cifrão. Aqui eu chamo o elemento pelo seu ID. Então, eu coloco aqui, ó, jogo da velha, que representa o ID. E chamo aqui o lista notas, tá? E aplico nele a função listview. E coloco aqui o parâmetro refresh.
para ele atualizar a div e aplicar o layout, né, a estilização dentro dela, tá? Se a gente estivesse trabalhando tudo com jQuery aqui, né, que é uma forma alternativa de se fazer tudo isso que a gente já está fazendo, seria mais fácil de entender, porque no caso aqui a gente teve que inserir uma única linha de jQuery dentro de um monte de JavaScript puro, tá? Mas tranquilo também. Bom, feito isso, a nossa função listar já está pronta, tá? A gente tem que fazer aqui embaixo agora adicionar o event listener, né? Para que quando o botão salvar for clicado, ele chame a função salvar e salve dentro do local storage uma nova nota, tá? Eu vou colocar assim primeiramente, ó, window.onload vai ser igual a function. E aqui eu posso até colocar um comentário. Ele vai executar aqui quando todos os elementos da página forem carregados. Tá? Então esse window.onload é justamente para quê? Para que todas as divs, imagens, todos os elementos que tiver dentro da página sejam carregados, e ele vai só executar isso aqui depois que tudo foi carregado, tá? Porque como a gente em diversos lugares pega os elementos pelo ID, se a gente não definir isso aqui, pode acontecer dele, por exemplo, tentar buscar o lista notas antes da div lista notas ter sido carregada, e aí ele vai acusar que tem um erro de que aquela div não existe. Então por isso que eu faço dessa forma, tá? Então aqui ele, primeira coisa, ele vai listar as notas, né? Posso até colocar aqui, ó. Quando executar, já exibe as notas cadastradas anteriormente. Então ele já dá aqui o listar, tá? E aí para finalizar, evento de clique no btn salvar. Então eu tenho que adicionar aqui o event listener para o btn salvar, tá? Então vamos colocar aqui, ó. Var btn salvar vai ser igual a document get element by id, e aqui o elemento é justamente o btn salvar, tá? Beleza? Agora eu faço o btn salvar add event listener no ação de clique, né? No evento de clique, ele chama o método salvar. Beleza? Então quando eu abrir, ele já lista as notas que estão cadastradas, tá? E define aqui o listener do clique lá para que quando o botão salvar for clicado, ele chame a função salvar, que é justamente essa função aqui, tá? Outra coisa que eu esqueci aqui na função salvar, tá? É que depois que ele faz tudo, ele tem que chama a função listar para exibir as notas atualizadas. Então eu adicionei uma nova nota, ela já tem que aparecer na lista. Então eu chamo aqui, ó, o listar. Beleza? Então salvei, tá? O que eu tenho que fazer agora, ó, voltar aqui no meu index.html e eu tenho que subir aqui e adicionar aqui nos meus JavaScripts aquele script.js. Então eu vou copiar aqui, ó, essa linha, colar, e aqui eu coloco que eu quero chamar o meu scripts.js, justamente para que aquele código que a gente implementou esteja disponível aqui. Beleza? Agora vamos executar. Nas aulas aqui eu costumo utilizar o navegador em modo anônimo, tá? Mas para fazer essa execução aqui eu vou ter que estar no modo não anônimo, tá? No modo normal. Vejam aqui em cima que eu não estou em modo anônimo, que é justamente para que ele consiga salvar localmente as informações que eu estou inserindo aqui no meu aplicativo, tá? No modo anônimo ele não vai salvar no local storage,
Tranquilo? Então aqui, ó, já atualizei, tá? Ele carregou aqui a interface. Vamos testar, salvar aqui a primeira nota, tá? Então vou colocar aqui, ó, título, primeira nota e conteúdo da primeira nota, tá? Beleza, fiz isso, cliquei aqui, ó, no salvar, ó, vejam só, aqui no console, ó, nota, olha o índice que ele gerou. Primeira nota salvo, tá? Ele mostra aqui embaixo a primeira nota, tá vendo? Já tá aparecendo aqui. Vamos fazer outro teste, ó. Segunda nota. Conteúdo da segunda nota. Cliquei no salvar, aparece aqui também. Interessante, né? Ó, posso atualizar que ele vai continuar aparecendo. Então ele vai salvando em local storage as informações que a gente vai cadastrando aqui no nosso formulário. Para finalizar, eu vou carregar aqui o meu emulador, tá? Aquele emulador que a gente está acostumado a utilizar do Android, e a gente vai fazer um teste desse aplicativo aqui, dessas novas implementações, lá no emulador do Android, tá? Para a gente ver se vai funcionar. Voltando então, vejam aqui, ó, o meu emulador do Android já está carregado, já está em execução aqui. E eu também abri aqui o meu prompt, né? Já estou aqui dentro da pasta de jQuery Mobile também, que é justamente para a gente dar o comando do Cordova para fazer o deploy do projeto aqui pro emulador, tá? Então aqui, ó, Cordova run Android. Vamos ver ele executar aqui no nosso emulador. Ó, veja então que ele executou aqui, tá? Aquela parte da aula passada. Vocês vão ver que está funcionando, tranquilo. Ó, os botões, né? Aquela página nova que a gente havia testado só no navegador está funcionando aqui também. E vamos testar aqui e salvar uma nota, tá? Então aqui da mesma forma, tá? Primeira nota, conteúdo da primeira nota. Então tá aqui as informações que eu quero salvar, tá? Feito isso, cliquei aqui, ó, no salvar nota. Vejam que apareceu aqui embaixo. Tá vendo? Vou salvar outra aqui, ó, nota de teste. Escrevi uma nota de teste. Tá? Cliquei no salvar. Salvou aqui, ó, nota de teste, tá? O que eu vou fazer, ó? Eu vou fechar o meu aplicativo, tá? Aqui no emulador mesmo, ó. Cliquei aqui então. Joguei para cima, fechei ele. Agora eu vou abrir ele de novo. Ó, jogo o menu para cima. Aqui ele tá como Hello Cordova, né? Mas como tem dois, a gente vai ter que ir via teste aqui para ver qual que é. Ver se acho que é esse segundo aqui. Ó, carregou aqui. Vejam que as minhas notas que foram previamente cadastradas já estão aqui. Ainda estão aqui, né? E eu posso desligar o celular, ligar de novo, tudo elas vão estar aqui porque elas estão salvas localmente através desse recurso que a gente tem no JavaScript, que é o Local Storage, tá? Então eu espero que vocês tenham aproveitado aí essa aula e nas próximas aulas a gente dá continuidade aqui, criando uma página interna para exibir o conteúdo de cada uma das notas e também criando um recurso para que a gente consiga excluir uma nota, né, selecionando ela aqui dentro desse list view. Qualquer dúvida, deixe seu comentário e até a próxima.